E tudo isso é muito bonito, tudo muito legal, mas enquanto a gente não vê números, não é o mais legal, né? Apesar de falar para vocês que eu quero que vocês saiam daqui desenvolvedores, eu não vou mostrar nenhuma linha de código para vocês. Na verdade, eu vou mostrar uma só. Eu quero mostrar números, porque números são bem mais legais e todos entendem, mesmo quem manja de programação, quem não manja. O Android hoje é o número 1 em market share. Isso não sei o que eu estou falando. Isso quem está falando é a Nielsen e a Comscore. São empresas que fazem esse tipo de levantamento. Hoje o Android detém 29% do mercado norte-americano. É bastante coisa. É um sistema operacional que começou quase um ano depois do seu maior concorrente e hoje já tem o maior mercado. Mais legal que isso, a BlackBerry anunciou há pouco tempo que vai tentar, ou está trabalhando em cima de que os seus dispositivos sejam capazes de rodar as aplicações feitas para Android e vão tentar também fazer o contrário ser verdadeiro. O que isso vai ser bom? Se você, desenvolvedor, fizer uma aplicação para Android, ele vai rodar no BlackBerry. Você vai ter 57% do mercado dos seus possíveis clientes. Isso é bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Todos entenderam dessa parte? Né? 29 mais 27%, dá 57 e pouquinho, porque tinha uns quebrados. Mas que seja, é mais do que a metade bem mais do que a metade da fatia. O Android também foi o único que cresceu no número de assinantes, quase 8%, do final do ano passado para janeiro. Todos eles perderam, e quem não teve mais ou menos foi a Apple. A Palm também estava um pouco fora do mercado nessa época. Ela está trabalhando em cima do WebOS. São números de vendas da Europa, né? Até agora eu estava falando sobre as vendas nos Estados Unidos, mas hoje agora é a parte de vendas na Europa. São dois mercados que geralmente eles interferem ou acabam sendo propagados para o resto do mundo. No final de 2009, 470 mil aparelhos eram vendidos. Um ano depois, 7 milhões e 900 mil. Isso é um crescimento de 1.580%. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse um dinheiro, 10 mil reais, capaz de comprar um carro popular usado, e no final de 2009, colocasse numa aplicação que rendesse o mesmo do que o crescimento do Android na Europa, no final de um ano eu teria dinheiro para comprar um Camaro 0 km. São de 10 mil para 170 mil reais mais ou menos, daria uma aplicação que rendesse 1.580%, só para vocês entenderem a grandeza do crescimento. O Android hoje tem uma ativação de 350 mil novos dispositivos por dia. São 4 dispositivos por segundo. Quer dizer que a cada segundo, 4 novos possíveis clientes estão entrando no mercado para comprar uma aplicação de você. Se você fizer uma aplicação que no primeiro dia do usuário, por $1, e naquele primeiro dia dele ele comprar, você ganha 350 mil dólares em um dia. É claro que você raramente vai fazer uma aplicação que todos os novos celulares ativados vão realmente comprar a tua aplicação, mas isso é para você ter uma noção de quanto é grande o número de clientes, de possíveis clientes. Isso quem está falando não sou eu, foi o Andy Rubin, que agora é vice-presidente sênior de dispositivos móveis da Google, foi promovido essa semana com mérito, e agora o presidente do conselho diretor, o Eric Schmidt, que era o antigo CEO. Essa é bem legal também. Próximo aparelho por gênero. É assim, fizeram uma pesquisa por gênero, homem ou mulher, qual é o próximo dispositivo que eles querem comprar. E as meninas preferem um iPhone, mas os homens preferem um Android. Então, essa fica a mensagem para os meninos. Android. E para as meninas, olha para os meninos. Necessidade do mercado. Esse é um gráfico mostrando a necessidade de mercado para novos desenvolvedores Android. Não é esse. Agora é esse. Isso mostra a curva. Na verdade, esse gráfico foi tirado da última vez em outubro de 2010. E ele mostra uma curva bem acentuada. Eu sei porque eu vivo em Blumenau e o número de pessoas e empresas que procuram desenvolvedores Android é bem grande.
Hoje em dia não basta ter uma faculdade. Se você não tiver uma especialização em software livre, ou um conhecimento aprofundado em software livre, mobilidade, novas tecnologias, toda essa parte de que é falado hoje nos blogs e tudo mais sobre tecnologia, você ainda pode ser um cara que está fora do mercado. Se você não tiver uma língua, uma segunda língua, isso também vai te atrapalhar. Eu falo isso porque alguns de vocês não estão se formando, ou são novos, estão para se formar, e acham que logo depois da faculdade já vão ter um emprego. Desculpa, mas é uma doce ilusão. Ou vocês já têm uma experiência, uma bagagem de trabalho, ou só com a faculdade já não é mais tão fácil entrar no mercado de trabalho assim. Mas, programar para celulares não é uma coisa tão difícil. Tem muita parte de material e tudo mais, eu vou mostrar mais no finalzinho algumas dicas para vocês conseguirem isso. Essa aqui é uma experiência da SAP, que saiu na CRN no final do ano passado. E é importante dizer assim, por meio de pesquisas, vimos que os gerentes de TI das corporações querem tecnologia com mobilidade. Agora, precisamos deixar tudo isso disponível de forma móvel. Em menos de 2 anos, vamos ter de desenvolver em conjunto novas aplicações e a partir da mobilidade. Quem falou foi o presidente da SAP da América Latina. Além disso, essa primeira frase é até bonita de ouvir, né? Quem desenvolve. Não tenho limite de orçamento, eu quero o produto. Aconteceu por quê? Esse cara da Coca-Cola procurava uma empresa para desenvolver para ele uma solução e não achava a empresa. Ele falou que não tinha problema com o dinheiro, o problema não era o dinheiro, põe um preço, mas eu quero que faça, ele não tinha para fazer. Depois a vice-presidente comercial da SAP do Brasil ainda falou, quando ele, o dono da empresa, perceber que o ganho que terá com mobilidade, certamente aprovará a compra facilmente. Quer dizer o quê? Assim que o empresário percebeu quanto ele ganha e tem informação a todo momento na mão dele, o valor que ele paga vai ser justificável. Aqui tem uns cases de sucesso. Quem aqui já jogou Angry Birds? Quem aqui já conseguiu 3 estrelas em todas da primeira fase? Desculpa, eu sabia contar vantagem. O Angry Birds é um caso de sucesso no Android que eles ganharam dinheiro sem vender a aplicação. Oh, como eles fizeram isso? Eles ganham com publicidade. Nos 2 primeiros dias do lançamento do Angry Birds na plataforma Android, ele já era um jogo disponível no iOS, foram 2 milhões de downloads. É bastante coisa. Hoje tem mais de 30 milhões de downloads. E o número mais bonito ainda, 6 milhões de dólares por mês, sem vender a aplicação, só com publicidade. Tá bom, não é qualquer um que faz um jogo tão bom e tão viciante como Angry Birds, que dá pra gente jogar no banheiro, na cozinha, enquanto a gente espera o ônibus, essas coisas, tudo bem. Mas ainda assim, é possibilidade. Olha quanta grana esses caras ganharam e estão ganhando todos os meses sem vender a aplicação. Ah, mas isso é o Angry Birds, né? Tem um brasileiro lá no mercado também. Thiago Rosa, ele é aqui de Campinas. Thiago Lopes Rosa e a Gabriela Yu fizeram um jogo chamado Minesweeper 3D. Quem aqui já usou Windows, mesmo quem adora software livre, tinha um joguinho chamado Campo Minado, um jogo que ninguém sabe jogar, né? Quem é que sabe jogar Campo Minado, levanta a mão. Mas de verdade, se vocês estão mentindo, vocês vão me fazer xixi na cama. É o seguinte, o Campo Minado tinha por objetivo você abrir um campo, realmente, uma área, num quadrado, por exemplo, e os números que eram apresentados para você indicavam quantas bombas próximas àquele quadrado existiam. E você colocava a marcação no quadrado que você achava que tinha a bomba, até você gerar seus números de bandeira e marcações. Se aquilo já não fosse difícil de fazer, o cara inventou um negócio 3D. Tem mais de 45 mil downloads e mais de 36 mil recordes postados. Sabe qual é a melhor parte? Feito nas horas vagas. O cara que trabalha normalmente todos os dias e nas horas vagas ele desenvolveu essa aplicação. Uma aplicação bonita até, se você for olhar, uma aplicação bonita, bem acabada, já tem tudo isso de download. Como se destacar? Essas são algumas dicas que eu tirei de um post da Sony faz alguns meses, mas elas são válidas, acho que, para o resto da vida.
Ouça os seus usuários, lance versões betas públicas para que essas pessoas possam dar sugestões e opiniões. Lance versões o quanto antes e atualize sempre. É um modelo que a gente vê acontecendo dentro do Android, mas pode servir para qualquer outro lugar. Não esqueça de oferecer um canal de contato aos seus usuários. Uma vez que você fez a aplicação e disponibilizou, não corte seu contato com ele. Se o usuário vai ter algum problema, ele vai querer te contactar. Isso é importante dar atenção para ele. Verifique sempre as atividades, os ajustes e o desempenho do seu aplicativo. Através das estatísticas que hoje o Android Market fornece. Fornece quais são as principais versões do Android que baixaram a sua aplicação, se teve devolução, e tem mais uma série de outros dados que são importantes para o desenvolvedor, para ele entender o mercado dele. Isso é importante ser analisado e acompanhado. Seja responsivo, não permita que seu aplicativo deixe o seu usuário com cara de interrogação. Use mensagens curtas para informar que ocorre um processo e outro. O que acontece às vezes é que o usuário recebe mensagem assim: houve um erro de alocação de memória no endereço XYZ, que aconteceu nada. Eu quero falar, hã? Pois é, ele não sabe. É só você falar para ele não conseguir gravar um arquivo, por exemplo. Né? As mensagens nem sempre são boas para o usuário. Cuidado com a usabilidade, os botões grandes para facilitar o uso do aplicativo por qualquer pessoa. Né? Eu sou gordinho, tenho os dedos gordinhos, né? Então, às vezes eu pego um aplicativo que os botões são bem pequenininhos, dá até uma saudade da canetinha, né, das estilos. Mas passa rápido também. Use padrões de interface já conhecidas para facilitar as funções fornecidas pelo software. Então não tenta reinventar a roda. Vamos supor, o Twitter, eu acho que a aplicação do Twitter oficial para o Android ficou muito bonita e bem acabada. Se aquele layout é agradável, tenta usar algo parecido, porque já vai ficar similar com alguma outra coisa. Se você tem uma lista para mostrar fotos e um texto do lado, usa algo parecido com o que você vê na lista de contatos, por exemplo. Isso faz com que o usuário vai se identificar mais facilmente com a tua aplicação. Beleza é fundamental, não a minha, da aplicação, porque senão não estava aqui. Escolha fontes fáceis de ler e sempre que possível deixe o texto justificado. Deixe espaços vazios entre os ícones e elementos para facilitar o uso da interface. Procure escolher cores que facilitam a leitura. Acontece que às vezes a gente tem um aplicativo azul calcinha com as fontes em branco. Daí o cara vai ler no sol, acabou, não usa. Não. Trabalhe com o design profissional. O Thiago Rosa fez uma proposta com a Gabriela Liu, e a Gabriela só fez a parte de design da aplicação dele, ele fez toda a parte de programação. Mas a aplicação ficou bonita. Deixa com quem manja fazer a parte bonita e quem manja faz a parte da programação. Respeite a privacidade do seu usuário. Antes de você instalar a aplicação, deixa claro tudo o que você está querendo fazer. O Android já tem um manifest, que é um arquivo que você tem que preencher, que você vai explicar para ele o que a sua aplicação pretende fazer com o sistema. Ou seja, eu quero que a minha aplicação tenha acesso aos SMS, quero que minha aplicação tenha acesso aos contatos e coisas do tipo. Não dá para burlar isso. Ainda assim, se possível, mostre por que o seu joguinho quer ter acesso aos contatos. Caso você queira e caso isso justifique de alguma maneira. Né? Geralmente, quem conhece um pouco mais não instala. Né? Vai instalar um jogo, o jogo pede acesso ao envio de SMS, o pessoal não instala mais. Raras exceções a pessoa vai lá e instala. Porque assusta, né? O que o joguinho quer mandar SMS a partir do meu celular? Existem itens sagrados no Android que são parte da barra de navegação dele. São a barra de status, o botão voltar, o menu, a busca. Use esses botões dentro da sua aplicação, porque esses são naturais do usuário que já utiliza o Android. Quanto mais opções, melhor. Quando você faz uma aplicação, alguns aqui devem saber que o Android ele é um sistema operacional que, como o Windows, pode ser instalado em qualquer dispositivo, em teoria, desde que ele tenha os drivers e tudo mais. Então, quando você for fazer essa aplicação, pense em todas as opções de tela ou nas mais utilizadas. Isso vai fazer com que a interface fique bonita para qualquer usuário. Né? Às vezes você pega uma aplicação que foi desenhada só para uma tela específica e ela fica toda torta numa outra tela. Isso vai acabar com a experiência do usuário e ele não vai mais usar a sua aplicação. E olha, um usuário chateado é complicado. Você perder o usuário uma vez, vai ser raro ele voltar na sua aplicação, a não ser que um amigo dele instale e ele veja que ficou bom e daí ele vai instalar a sua aplicação de novo.